Hello, pessoas intensas! Tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Seguimos aqui então com mais um episódio do Pode Sim Senhora, um podcast voltado para você, mulher, para conhecer os seus direitos e os dos seus filhos e aprender a exercê-los. Aqui você tem informação de qualidade, tem muita distração também, porque a gente traz a fofoca dos famosos, conta um pouquinho do nosso caso, os nossos casos, enfim. Já conhecia o nosso podcast? Já viu os episódios anteriores? Não? Se inscreve aí no canal logo. Se inscreve e já ativa as notificações, porque assim, toda vez que for subir um episódio novo, você já fica ligadinho, recebe a notificação e vem escutar a gente. Na hora que tá lavando a louça, na hora que tá arrumando a casa, dirigindo, enfim. Escuta e para quem quer nos ver também. Vou chamar e vou passar agora para minha parceira super linda, maravilhosa, doutora Kelly Assunção, por favor. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que estamos falando tanto bom dia, boa tarde, boa noite? Porque estamos com audiência internacional, queridos. Obrigados, amigos de Portugal. E sabia que a gente está também com seguidor em Londres assistindo nosso podcast? Olha! Mesmo. Beijo para vocês. Um beijo. E o horário lá, né, é completamente diferente. Então temos que cumprimentar todos. E eu queria agradecer você que nos deu o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Exato. De nos assistir ou de nos ouvir quando está arrumando a casa, né? Porque eu adoro ouvir podcast quando estou arrumando a casa, fazendo almoço, essas coisas. Quem assim. não? Pois é, a gente não tem tempo de parar, né? É. Mas a gente tem tempo de ouvir. Com certeza. Então, isso é muito legal. E eu queria agradecer você e lembrá-los que aqui é o seu lugar para você ficar muito bem informada dos seus direitos. E não esquece de compartilhar, se inscrever no canal e curtir para que esse conteúdo chegue bem mais longe. E você lembra que no episódio passado eu disse para os nossos seguidores, para as pessoas que estão inscritas no nosso YouTube, para mandar perguntas? Foi, amiga, pois é. E eu vi também que a gente recebeu umas perguntas muito direcionadas falando a respeito de divórcio e de união estável. E por conta disso, algumas repercussões dentro daquilo que a gente chama de regime de bens. Que a gente até deu uma pincelada, né? Falamos algumas coisas ali mais voltadas no episódio anterior para a questão das fraudes, né? Compartilha e tudo. Mas a gente hoje, então, vai entrar de solo nessas perguntas? Sim. Vamos entrar. Vambora? Mas antes, vamos a um pequeno caso de família dos famosos. Opa, adoro! Menina, e a Preta Gil e o marido, hein? Se separaram mesmo. Você viu, No outro amiga? episódio eu já tinha lido, eu falei, não, porque é muito fake news, né? Eu falei, não, eu fico triste quando eu vejo um divórcio, quando eu vejo uma separação, porque eu gosto quando eles estão felizes, né? Claro, e é engraçado Todos. que nós, como advogadas, né, e já mulheres divorciadas também, é muito comum, deve ser comum chegar para você também um comentário assim, mas vocês são contra o casamento, Exato. né, vocês são ali, levantam a bandeira do divórcio. Não, não é isso que a gente levante a bandeira do divórcio. A gente tem a intenção, e como a gente tem um conhecimento técnico para isso, com a nossa intenção no nosso podcast, é trazer informação para você. Exato. Inclusive para fazer um bom casamento, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. E eu vi essa questão também do divórcio, e nós não somos contra o divórcio, não, infelizmente. Eu já ouvi, né? você gosta de divorciar as pessoas, pelo contrário. Quantos casais que já chegaram no meu escritório e eles se reconciliaram? É mesmo, eu amiga? falei, vamos pensar mais um pouco? Porque você percebe, né, quando ainda existe amor. É verdade. A gente percebe. Às vezes é a falta de diálogo, é a falta de entrosamento, é a rotina diária que te coloca naquele turbilhão e você percebe que existe amor. É verdade. Então eu sempre aconselho, primeiro, procura uma psicóloga, faz uma terapia de casal, vamos ver se ainda é possível, porque é tão difícil você encontrar, né, o amor da sua vida, para você perder assim, só porque o divórcio hoje é muito fácil, é só ir lá e divorciar. Mas não é bem assim, né, amiga? Não a gente não. sabe. E eu gosto muito de casamentos. Eu também gosto, inclusive da
das festas, né? Tem alguém aí Comer o querendo bolo, casar, né? comer bolo, adoro. Inclusive, olha, fiz uma festa de casamento, babado. Enfim, abafa o caso. Mas falando aí do que a gente, né, só pontuando aqui, brincadeiras à parte, o assunto é sério. Muitas famosas, né, e a gente fica torcendo, né, por casais, a gente acaba torcendo para que, né, tenha uma longa duração esse casamento. Mas você sabe que, infelizmente, e eu sou a mulher dos dados, né, amiga? Então, vou trazer aqui de novo. Infelizmente, existem muitos divórcios, muitas separações que ocorrem quando as mulheres são acometidas por doenças graves, assim como é o câncer, como no caso da Preta Gil. Então, assim, e mulheres... tem pesquisas mesmo, a gente brinca às vezes, brinca, mas né? É um preconceito muito grande, né? É uma sociedade machista, patriarcal. Exato. A gente tem que cuidar. Né? Não que a gente não tenha que cuidar, porque a gente prometeu, né, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, assim, você vê muito mais a mulher, né, abdicando da própria vida para cuidar do esposo, do filho, de quem seja, da sogra. Da sogra, né, amiga? É amor, isso justamente. É amor. E você casa com a pessoa, você casa com o combo, né? Você tem que trazer, receber tudo que vem junto, né? As coisas boas, as coisas não tão boas, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e é isso. E a gente não vê esse retorno conosco, mulheres, né? Não temos. E nesse caso da Preta foi tão escancarado. Essa questão nós não temos, a gente fala muito de questão de sororidade, uma mulher que julga a outra, né, e tal, mas infelizmente, como a Kelly colocou, né, são dados mesmo. As mulheres que são acometidas, né, de doenças graves, em especial a questão de câncer, o câncer de mama, que é tão violento, né, e agressivo. Inclusive, o câncer, né, já é uma doença que realmente atinge frontalmente, né, a autoestima de quem é acometido por ela. Mas no caso de nós, mulheres, então... lida com aquilo que a gente tem de mais precioso ali, com a nossa autoestima e com o nosso ver, como o outro nos enxerga. E, infelizmente, acaba que relacionamentos são desfeitos, casamentos são desfeitos, porque os homens não têm essa maturidade de lidar com um momento tão difícil desse, de mulheres, às vezes, acometidas com câncer de mama, que tem que fazer uma mastectomia, né? E que elas já não se encontram naquele corpo, mas o companheiro, ao invés de acolher, de propiciar uma vida melhor e ir em busca, né, de dar uma qualidade de vida para aquela mulher, um relacionamento afetivo, amoroso, sexual, e levantar a bola daquela mulher, infelizmente, coloca ela para baixo, ou já se divorcia. Eu tive um caso, Kelly, de uma paciente, na verdade, né? Ela era paciente de uma médica em que realmente a Roberta, que é a minha, vou até mandar um beijo aqui, Roberta, que sempre me deixa linda lá, né, do salão. Maravilhosa. A Roberta, ela atende mulheres, ela tem um projeto lindo, que é o Perucas do Bem. Ela atende mulheres, né, que passam por tratamentos, né, de câncer de mama, enfim, perdem os cabelos, e ela, através do projeto, ela recebe os cabelos e faz perucas, né, e ela doa essas perucas. E a gente conversando, né, ela é muito parceira minha nos meus projetos, é uma parceira aqui nossa, né, do Pode Sim Senhora, e ela falou de várias mulheres que chegam lá para esse projeto dela e que simplesmente narram que os parceiros largaram elas no meio do tratamento. Um teve a capacidade de chegar para aquela esposa e falar assim, estava num relacionamento, quase que uma união estável, ainda não era uma união estável, mas assim... longo tempo de namoro, e ela descobriu que estava com um câncer muito violento e que logo ela perderia os cabelos, e ele, com todas as letras, já chegou para ela e falou, olha, a gente realmente vai terminar a nossa relação, porque eu não vou dar conta de ficar com uma mulher sem cabelo. Meu Deus. Você acredita uma questão dessa? O cabelo representou o término de uma relação, num momento em que aquela mulher precisava mais daquele companheiro, de afeto, de carinho, de acolhida, de cuidado, de empatia, enfim, de tudo que é bom que existe naquele dicionário, né? Num dicionário das pessoas que têm empatia pelas outras, e daquilo até que a Bíblia traz pra gente, né? Mas ele não teve empatia nenhuma,
E além de todo aquele processo que ela já estava passando, ela se sentiu ainda mais prejudicada, mais vilipendiada, né, emocionalmente, dentro desse relacionamento. Até o tratamento, né? Com certeza. O psicológico da gente, ele precisa estar bem. Com certeza. Pois com certeza. Eu só fiz esse adendo porque eu fiquei triste com a situação e pensando assim, e se fosse o contrário? A mulher abandonaria o companheiro? Difícil, né? A gente conhece tantas pessoas até próximas que a gente tá ali, tem os que exemplos, segura, né? E um dos exemplos, até a própria, falando de famosos, né? Já que estamos neles, é a questão da mulher do Arlindo Cruz, né? Cruz, que cuidou, né? E foi julgada agora, que mesmo cuidando, ela foi para outro relacionamento, o direito dela, mas cuidando, ele vai junto. Ela não abandonou ele. Não pode. O contrário, a gente vê que acontece. Exatamente. A gente deixa aqui nossos sentimentos, né? Total. Com a Preta Gil e desejando que saúde, que fique boa Preta. Logo e dê a volta por cima, porque ela é uma guerreira. Guerreira. Mas voltemos às nossas perguntas. Vamos lá, que chegou pergunta. O que chegou aí? E olha que interessante, só chegou perguntas de mulheres. Não me diga! Sério? Pode isso, Kelly? Pode, sim, senhora. Assim, aprender, né, gente? A gente precisa se informar para não acontecer, né? Igual já aconteceu na nossa vida, né? Vida fora aí. Cara, tantas mancadas, né? Tantos sofrimentos, tantas situações que nós já passamos por falta de conhecimento. Simples assim. Por falta de conhecimento. E a gente não quer que as nossas, né, intensas e queridas façam por isso. E eu achei muito interessante uma pergunta que foi assim: doutora, eu adoro quando chegam doutora. Doutora, mas por que você está falando dessas coisas? Quando a gente vai casar, só tem 2 coisas para escolher. Eu falei, como assim? 2 regimes? Só 2 regimes para escolher. Ou você casa juntando tudo, que é a comunhão total de bens, ou separando tudo, que é a separação total de bens. Não tem mais nada. Pode isso, Vanessa? Pode não, senhora. É assim no nosso ordenamento jurídico? Não, é assim que funciona. Então, olha, para você que pensa que só existem 2 tipos de regime de bens, né, vamos esclarecer que não. Existem outros regimes de bens, mas para você saber o que é e quais são eles, é necessário primeiro até você saber o que é o regime de bens. Exatamente. Né? Porque as pessoas não dão a importância. Não dá valor naquilo que é. Chega no cartório para casar, qual regime de bens? O que tiver aí. Esse aí, Não sabe quando você chega para se casar, ou vai até um cartório, né? Até para o registro de uma união estável mesmo, né? Muito acontece nos cartórios, muito registro de união estável, e ali você leva suas testemunhas, né? Perante um tabelião, registrar quanto tempo você já está ali convivendo, né? Registra que aquela relação de vocês já é pública, já é notória, e que, portanto, aquilo pode sim se constituir num vínculo que a gente chama de união estável. E aí o próprio tabelião fala, mas qual é o regime que vocês, né? Vocês já pensaram num regime? Exato. Não, pode ser esse daí que todo mundo fala, né? E o que todo mundo fala é aquele regime da comunhão parcial. Por quê? Quando você não escolhe o regime lá no seu casamento, né? Tá pretendendo casar e você não escolhe o regime, o que vigora é o regime da comunhão parcial. O que estabelece esse regime? Que tudo que for adquirido na constância daquele matrimônio, e no caso da união estável, é o regime da união estável, né? Então, tudo que é constituído, adquirido onerosamente ali por vocês, comprado por vocês, vai ser dividido pelos 2. E isso tem repercussão não só na esfera patrimonial, como também na esfera sucessória. Doutora, mas esse eu conheço, eu sei. Eu tenho uma colega, minha vizinha ela tem união estável e é do regime da comunhão parcial, mas existe outro. Eu sei daquele lá do meu avô. Quando o meu avô casou com a minha avó, tudo que ele tinha passou a ser dela. E hoje em dia, tudo, se ele morrer, também vai ser tudo da minha avó. Então, não existem só esses 2 regimes. Quando a gente fala em regime de bens, sim, essa questão da regulamentação das relações patrimoniais. Regime de bens é o levantamento e como vai se dar as questões patrimoniais para vocês, casais, né? Para você que está ali constituindo o matrimônio, e também com terceiros. Então, que fique bem claro, não existem só 2 tipos de regime. Nós temos o da comunhão universal
onde Exato. todos os bens se comunicam, é por isso que a gente chama de comunhão universal. Existe o da separação obrigatória, ainda tem isso. Algumas pessoas, vamos colocar assim, alguns requisitos, a lei estabelece a separação obrigatória em alguns casos. Isso. Quais são eles? Pessoas maiores de 60 anos, 70 anos, perdão. Pessoas... Era 60 no código Era antigo, 60 né, no antigo, agora no Código Civil de 2002, olha eu já para 2020, que eu já nem consigo mais falar que esse código é novo, né, gente? Então, os maiores de 70, aquelas pessoas que também estão ali naquela que a gente chama pendentes, né, de causas suspensivas, né, para o casamento. Por exemplo, né, às vezes a gente fala isso, a pessoa, mas o que é isso, causa suspensiva? Por exemplo, se você se divorciou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e decidiu não partilhar os bens, não, a gente partilha depois. Enquanto você não fizer essa partilha, você não pode se casar em outro regime que não seja o de separação obrigatória de bens. E também se você tem menos de 18 anos e vai casar. De 16 a 18, né? Exato. Aí você também só pode se casar na comunhão, na separação obrigatória de bens. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que mais, Vânia? Tem também aquele famoso e sempre esquecido... Participação final nos aquestros. Gente, olha, vou dizer para vocês, esse é um regime que nem nós advogados, e eu vou me incluir. E é muito interessante, né? Nem nós advogados, a proposta é excelente, mas nem nós advogados vemos esse regime com frequência, né? Não sei se com você, mas comigo como diz na lei, não pegou, né? Não pegou, Mas é um regime interessantíssimo, né? Porque ele é meio híbrido. Exatamente. Ele é separação total de bens, mas no final ele é uma comunhão parcial de bens. O levantamento daquilo que... divide o que se fizeram juntos. Exato. Eu acho bem interessante. E tem também a separação convencional. Por que ela é diferente da separação obrigatória, Van? Vou deixar você começou, vai-se embora. Eu simpatizo muito, tá? Eu sei, pois é. Principalmente nas mulheres, né? Lá depois dos 30, 40, 50, porque nós casamos, né? Não é porque... Vamos falar também do etarismo. É importantíssimo isso. Eu quero comentar, porque na próxima pergunta eu senti assim... eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aí, eu não sei, né? Eu, exatamente. 45, Kelly... 47. 47 anos. Deve ter gente de 50 ouvindo a gente, não deve, amiga? Sim. 60. E tem de 70. Tem de 70 também, né? Eu também acho. E super antenado com a vida, vivendo a vida da melhor maneira possível. Uhum. Então, e o que acontece quando a gente fala do regime de separação total de bens obrigatório? Olha a pergunta que chegou para mim. Diga. Polêmica, eu já vou passar a bola para você. Ai, meu Deus. Que eu falei assim, quero falar de etarismo hoje. Porque essas coisas assim, a gente precisa Perguntas polêmicas. falar, gente. A gente precisa falar, não pode guardar. Olha, a pergunta foi a seguinte. Tenho 53 anos e me apaixonei novamente. Ai, que lindo, vai se casar. Van, tem chance ainda aí, viu? Opa, mandem currículos. Tá 40 e pouco, amiga, tá na área. O meu noivo é viúvo há 5 anos e tem 71 anos. No cartório fomos informados que obrigatoriamente o nosso regime de bens será o de separação obrigatória de bens, pois ele já tem mais de 70 anos. Por que isso? E eu já vou passar a bola para você, mas eu já vou me manifestar. Por favor. Eu acho isso etarismo. Essa separação obrigatória de bens aos 70 anos. Gente, 70 anos hoje, a pessoa está vivendo a vida, está até tendo filhos. Com certeza. Aí, o Diniz e companhia, gente, tendo filhos ainda, e é obrigado a se casar. Ou seja, a pessoa velha não tem condições de escolher nem o regime de bens que ele vai se casar. É lógico que a gente sabe que existe, né, pistoleiras e pistoleiros, pessoas que estão de olho no seu dinheiro, mas é em qualquer idade. É isso, amiga. E assim, eu já vou até dizer, eu também não concordo, né? A expectativa de vida no nosso país, ela aumentou. Você sabia que hoje, dados de 2020, salvo engano, de 20 para 21 ali, posso até deixar aqui embaixo depois desse registro, nós quase 15% da população já é considerada idosa? Pois é. Então, assim, eu acho que isso é uma violência até, né? É o Estado
limitando realmente a autonomia de vontade daquelas pessoas e colocando essas pessoas como se elas fossem incapazes. O que é aquilo que a gente lá no Código de 1916 trazia, que a pessoa era absolutamente incapaz em determinados casos e relativamente incapaz em outros. E era muito Até ligado... isso já caiu, né? Até isso já caiu, né? E que bom que isso caiu, nessa questão de dizer da incapacidade... você dizer que uma pessoa é totalmente incapaz em relação a determinada situação, porque a gente sabe que não, né? Você lida com isso muito bem e sabe, estuda isso e a gente, né, vê isso nos nossos casos. Então, eu não concordo, porque a expectativa de vida aumentou, ou como você colocou, pessoas hoje contraem, né, matrimônios, têm filhos, e até o próprio sistema reprodutivo, né, congelamento de óvulos, enfim... A ciência evolui, nós estamos evoluindo, a nossa expectativa de vida também. Somos seres muito mais ativos hoje em dia, praticamos esporte e tudo. Então, por que eu posso, por exemplo, ser presidente da República, né? E eu não posso escolher o meu regime de bens, aquilo que vai vigir e vai reger a minha vida com a minha companheira, né? E inclusive que vai ter repercussão sucessória depois, né? Então, como é que para uns casos eu sou totalmente capaz e para outros o Estado tem que limitar? Eu entendo que quando veio realmente nessa disposição e a lei traz, inclusive, Kelly, essa questão está sendo abordada e vai ser um julgamento que está no STF, né? Eu até analisei, até olhei antes de vir para cá. Agora em março ele está concluso, né, ao relator, porque foi considerado um caso de repercussão geral, porque isso traz não só esse viés de com 70 anos a pessoa não tem capacidade para escolher o próprio regime, mas também traz o viés de que se isso seria aplicável ou não às uniões estáveis, né? Então, o Supremo vai se posicionar quanto a isso, é um julgamento que tem sim repercussão geral, que vai atingir a questão do direito de família, do direito das sucessões, né, e constitucional, inclusive, também, né, e a minha opinião é que eu sou contra. Eu acho que hoje nós podemos, abaixo dos 70 anos, escolher os nossos regimes, inclusive fora daquilo que está, né, colocado dentro do Código, fora daqueles 4 regimes que nós já colocamos. Eu posso escolher um regime híbrido, eu posso determinar ali se para aquela minha relação dentro do meu matrimônio, para mim, é melhor alguns bens se comunicarem, outros não. Eu posso colocar ali bens que foram subrogados, e o que é isso? Bens que foram adquiridos, né, anteriormente, e ali... Inclusive, eu tenho até um caso, em casa mesmo, né, de bens que, no caso em família, bens que foram comprados em decorrência da venda de bens anteriores, né, ao matrimônio, que precisam ser averbados. Neste registro de imóveis lá, dessa nova compra, você vai deixar escrito, e isso aqui eu acho muito importante, falo sempre para as minhas clientes, e quando elas buscam orientação, e aqui fica também, né, a indicação, para você buscar um advogado, não só para verificar a questão do melhor regime de bens lá quando você for casar, mas inclusive nas compras, nos negócios jurídicos aí de compra e venda de imóveis, né? Sim, porque se você teve um bem e com o dinheiro dele, você quer comprar outro e você já está constituindo um matrimônio, como que eu faço? Isso vai comunicar? Você quer que comunica? Não quer? Como eu faço? Eu já tive um caso bem interessante nesse sentido. A mulher recebeu parte da herança do pai que faleceu. Era uma fazenda que foi dividida entre os filhos. E aí, um tempo depois, ela comprou com o esposo um apartamento. E não averbou. E não averbou. Olha só, como é muito mais difícil você provar esse caminho. Com aí, certeza. Que o dinheiro saiu daqui, era um bem dela. Se isso tivesse sido orientado, ela já teria averbado no momento da compra. Tantos por cento deste apartamento é só meu porque eu comprei com o dinheiro da minha herança. Então, olha como a informação, ela é importante. E quando você falou também lá da união estável, né, na questão do regime de separação total de bens, eu lembrei de outro detalhe também, que o nosso código, lá no 1641, segundo, ele prevê a obrigatoriedade do regime de separação de bens, né, obrigatório, no casamento de pessoas com mais de 70 anos. Mas o código, ele não preveu
no caso de união estável para pessoas com mais de 70 anos. Então, veio o STJ com a súmula, né, de 655 e já deixou isso aí, né, o entendimento para aplicar nesses casos. É a separação obrigatória de bens, mas os bens adquiridos com esforço comum, né, após a união, pertencem a ambos. Veio também o STF com a súmula, com né? a que súmula. É a famosa 377. 377. Essa eu não esqueço, não. É lá do ano que eu nasci, 37777. Exatamente, que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. E que é bem polêmica, né? É bem polêmico. E é o que a gente estava falando, esse julgamento do Supremo, em que pese tenham essas súmulas, né, que estão sendo aplicadas, mas o caso que o Supremo vai julgar, que já deu essa repercussão geral, é muito interessante e a gente tem que realmente acompanhar, porque isso vai afetar, obviamente, milhares de brasileiros, né? Porque muita gente hoje está casando após essas datas e quer sim ter direito de escolher o seu regime, né, de bens, aquilo que mais lhe favorece ali em relação não só ao conjunto de bens, né? Às vezes tem muita coisa a ser partilhada, às vezes nem tem, mas eu quero ter essa possibilidade de escolher, porque, né, como eu falei, por que eu posso ser capaz, entre aspas, né, para determinados atos e para escolher o meu regime de bens, não? Eu entendo que a preocupação do legislador foi realmente a questão dos golpes, né, que a gente tem muito, nos golpes aos idosos, né? Mas, gente, olha, existe também, nós que estudamos as leis, nós sabemos que é função, inclusive, da sociedade, essa proteção aos idosos, essa proteção aos, né, hipervulneráveis, que a gente chama. Então, não há que se colocar uma regra tão limitada, limitando tanto a vida dessas pessoas por uma questão de idade, uma questão etária, né, em detrimento de outras questões. Então, assim, vamos acompanhar esse julgamento. A gente, obviamente, está, né, sempre trazendo o que é mais de atual, as polêmicas, as fofocas, mas também esse julgamento vai ser importante e assim que a gente tiver resultado, a gente vai trazer para vocês. A minha opinião e a da Kelly, então, tá casadinha de que a gente não concorda que a separação obrigatória, que seja, né, o regime da separação obrigatória para aqueles que vão contrair matrimônio após os 70 anos. Exatamente. E vocês, o que vocês pensam sobre isso? Deixa o seu comentário aqui que a gente quer saber. Vocês concordam que esse regime ele precisa ser realmente o obrigatório no caso de pessoas com mais de 70 anos? Por quê? Eu vou deixar a minha opinião, tá, gente? É o meu pensamento, é o meu posicionamento. Por que eu penso que é etarismo? Porque hoje, né, com o avanço da medicina, de tudo, a qualidade de vida, a gente está vivendo muito mais. Hoje eu tenho 47 anos. Ok, tô aqui, ó, vida plena, trabalhando, tá? Você já pensou 2 gerações atrás? Até uma, né, Vanessa? Até uma, a nossa geração, a geração que nos antecedeu. 40, 50 anos, elas já eram senhorinhas de coque no cabelo, fazendo crochê. Fazendo crochêzinho em casa. Olha a diferença. Hoje nós temos mulheres de 56 anos dando à luz, sendo mãe. Cláudia Raia, maravilhosa. Está aí, abriu a porteira. Né? Inclusive a porteira dos cosméticos também, né? Gente do céu, a mulher tá perfeita. Linda, né? Maravilhosa. Vamos lá. E olha o etarismo aí. Nem íamos falar de Cláudia Raia. Ela foi achincalhada nas redes sociais. Total. Uma velha dando à luz. Que é isso? Que absurdo. Julgamento horrível. O marido dela tem quase a mesma idade e foi pai. E ninguém fala. Ninguém fala. É a questão, fala aí da... junto com o preconceito. Tudo junto, né? Exato. Tudo junto. Mas pode isso, Kelly? Pode, de jeito nenhum. Pode não, senhora. E nós vivemos numa sociedade, Vanessa, que o envelhecer... ele é totalmente mal visto, né? E tinha que ser o contrário, o envelhecer faz parte do ciclo da vida. E ok. E a gente vê essa manifestação do etarismo nas pequenas coisas. Como assim vocês... Nossa, você não tem idade para estar na internet, não, Kelly. No Instagram, gravando vídeo, você tem idade para isso? Tá não tem mais idade para usar essa roupa. Exatamente. Ou o contrário... Meu Deus, você tem 47 anos, nem parece. Vai se lascar.
assim, a nossa sociedade, ela supervaloriza o novo, ela supervaloriza o não envelhecer, tanto que as propagandas, né, a maioria ainda é de corpos perfeitos, Com certeza. que a gente não vai alcançar nunca aquilo. E tem mulher, né, e até homem também, que hoje os homens estão bem vaidosos, Sim, sim. acham que precisam, né, seguir aquilo ali. Então, o etarismo, gente, ele é justamente esse preconceito antigo que a gente já conhece com um nome novo. Ele também é conhecido como idadismo, geísmo. Tudo isso é o preconceito Todo esse contra ismo. a pessoa velha, né? E a gente fala da questão do... Tem até um fenômeno, né, que eles chamam de divórcio grisalho. Sim, eu vi na BBC e eu falei, gente, é mesmo, a gente viu isso muito, né, de perto na pandemia para cá. Exato. Quantos divórcios de pessoas, de casais com mais de 40 anos de casado, ou com 50, 60 anos de idade, e que resolveram que não era aquilo mais que eles queriam da vida, e tudo certo, né? Cada um com seus motivos. E essas pessoas querem casar de novo, querem viajar, querem viver a vida, querem viver novas experiências. E a gente ainda ouve. Você vai casar de novo? Exato. Você tá velho para isso? E se a pessoa, o homem ou a mulher com mais idade resolve ter um filho? Meu Deus, é um julgamento terrível. E isso é o etarismo. E a gente precisa combater, porque a gente está vivendo em um país que está envelhecendo e nós estamos envelhecendo. Como julgar? Nós temos uma pesquisa nacional de saúde divulgada pelo IBGE que mostra que pessoas acima de 60 anos lideram um ranking dos mais afetados pela depressão. Olha que triste, né? Exatamente. Cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos sofre com a doença causada principalmente pelo quê? Abandono familiar e o sentimento de inutilidade. Olha aí. A gente envelhece e a gente se torna inútil, né? Inútil para a família, ninguém quer ouvir a opinião da pessoa, ninguém liga para saber como está. Ai, que chega, sabe que esse assunto mexe comigo, né, amiga? Eu também tenho, assim, porque eu creio muito que a gente precisa honrar os mais velhos, né? Até porque amanhã nós seremos esses mais velhos. Como você quer ser tratado? Trate hoje o seu ente querido mais velho, né? O seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô, a sua sogra, o seu sogro, seja quem for. Trate com dignidade, com amor, com carinho, porque amanhã é a sua vez. E a lei da colheita, ela tá aí, né? Você semeia hoje para colher amanhã. Então, eu penso muito nisso. E assim, a gente estava falando aqui da questão do divórcio grisalho hoje, né? Quantas famílias, quantas mães, eu, né, atendo muitas mães solo, e quantas mães, eu até fiz uma publicação lá no meu perfil, para quem não conhece, né? E já fica aqui, então, o convite, é o @vanponcejurídico. Eu fiz um Reels lá, uma mãe desabafando, em que ela falava assim, que ela casou novamente, e esse padrasto agora, ele é pai, né, de uma das filhas. É verdade. Uma das filhas dela, e aí o que era do casamento anterior, ele comprou uma mochila para aquela que é filha dele, e a do enteado, ele não queria comprar, deixou o menino com a mochila rasgada e tal. E assim, nós mães nos divorciamos, constituímos outros relacionamentos. Para nós, mães solo, a gente sabe que isso é realmente uma realidade muito mais difícil. Nossa. Primeiro, para a gente ingressar num relacionamento, porque sim, nós mães ficamos ali pensando nessa questão, né, de como que esse padrasto, esse novo relacionamento vai impactar na relação com os nossos filhos. E aí acontece então que você se casa novamente, passa um ano, aí quer dizer, só porque você agora está com 50 anos, não pode, né? Já teve 2 casamentos, não vai poder casar novamente. E aí divorciou e não vai poder divorciar, né? Só porque agora vai ter que manter essa relação em que esse padrasto não acolhe o filho do casamento anterior, simplesmente porque você não pode agora divorciar. A gente sabe que não é mais assim. Em que pese seja o divórcio hoje em dia uma coisa mais fácil, digamos assim, né? Da gente conseguir. Mas essa questão da escolha do regime de bens, da possibilidade de você escolher o seu regime, da possibilidade de você casar, independentemente da sua idade, para não
cair nessa questão do etarismo, né? Que isso é muito recente ainda na nossa legislação, mas é muito presente nas varas de família, e é isso que a gente pretende, né, trazendo informação. Exato. Informar e modificar leis a ponto de que elas sejam realmente o espelho do que é a nossa sociedade hoje. Exato. E eu posso escolher casar no regime de separação de bens, mas que seja uma escolha minha. Exato. O regime de separação convencional, que cai tão bem hoje nessa fase de vida, né? Que nós estamos de segundo casamento, já ter bens, já ter filhos de outro relacionamento, e a gente pode escolher não se comunicar e viver. E viver a vida do jeito que você escolher, mas a escolha seja sua, né? Que seja sua. E eu queria também falar um pouquinho sobre o regime de bens, Vanessa, que todo mundo chega no cartório e fala, é isso aí que todo mundo casa, né? Esse todo mundo? Quero. Regime de comunhão parcial de bens. Vamos encerrar o programa falando desse regime um pouquinho? Vamos sim. Então, o regime de todo mundo, o regime de todo mundo é o que todo mundo, é o que a gente escuta, né, doutora? Vou casar. Então, que legal, né? Parabéns, você casar, já escolheu o regime? O regime de todo mundo, doutora. É o regime da comunhão parcial de bens. E o que é o regime de todo mundo? Que nem é de todo mundo. Que nem é de assim, todo né? mundo. Mas é o que a gente mais escuta. O regime da comunhão parcial de bens é aquele regime onde tudo que você adquiriu na constância daquela união estável que é aplicado é o regime da união estável, aquilo que você constituiu durante aquele enlace, durante o seu matrimônio, ele vai se comunicar, vai ser partilhado. Tudo aquilo que você adquiriu onerosamente, né? Compra e venda ali de bens, né? Para comprar um outro bem, enfim. Aí tem a questão da subrogação, que a gente já colocou, que é, eu casei, tinha um bem anterior, esse bem anterior vai comunicar ou não? No regime da participação, no regime da comunhão parcial, este bem que a gente chama de subrogado, né, que é o bem que você adquiriu com a renda de outro bem, da venda de outro bem, se você fizer isso num registro e colocar lá no registro do imóvel que este bem que está sendo adquirido, ele não vai se comunicar porque foi adquirido, né, veio de um bem particular daquele seu cônjuge, ele não vai comunicar. Exatamente. Né? Então, o regime da comunhão parcial é esse, o regime de todo mundo, mas que isso tem implicações na esfera de família, quanto na esfera sucessória. Exato. Né? Então, a questão ali se vai ser herdeiro, se vai ser meeira, né? Que é uma questão que todo mundo tem dúvida. Então, assim, você que é meira, você não é herdeira, né? Então, assim, quem meia não herda. É o que a gente aprende lá nos bancos da faculdade. Mas como é que você sabe, como é que eu vou saber, doutora, qual que é o melhor regime? Contratando um advogado, fazendo a sua consulta. Às vezes eu posso meiar e herdar, sim, né? Às vezes ainda pode herdar e do meiar. Conhecimento. Exato. E é importante também a gente deixar uma coisa bem clara. No regime de comunhão parcial de bens, vai se dividir o que nós construímos juntos. Sim. Mas, exceto as doações que eu recebi e a herança. Isso não se divide. Então, se você vai comprar um bem hoje que vem do dinheiro de uma herança ou de uma doação, Isso. É o que você falou, são bens subrogados. Precisa averbar nessa nova certidão. É aquele presente, né? Lembra lá atrás existia o dote, né? É aquele presente, sabe? Doutor, o regime de todos. Aí a minha mãe ficou muito feliz com esse casamento e me deu o apartamento. Entendeu? E aí, doutor, esse regime, esse apartamento entra ou não, né? Foi uma doação? A gente tem que ver se essa doação foi como. Isso veio através de quê? Minha mãe morreu, deixou para mim esse bem. E aí, o meu cônjuge tem direito ou não? Tudo isso a gente analisa quando chega no nosso escritório, né? Essa questão, o meu pai me deu um dinheiro para me ajudar a comprar o apartamento, ele me doou. E aí, não fez a doação oficial. Não, mas ele me doou. O pai vem e fala, mas foi depositado dinheiro na conta conjunta do casal. E aí? Vai ser dividido, infelizmente. Então, olha a importância aí de você consultar um advogado especialista. E aí, chega no divórcio, comunhão parcial de bens. Compramos esse carro, meu marido é taxista, ou meu marido é caminhoneiro. Compramos, estamos pagando a prestação do caminhão, mas foi comprado na constância do casamento, doutora. Então, vai dividir.
E agora? São o quê? Instrumentos de trabalho. Instrumentos de trabalho, Instrumentos de exato. trabalho não divide. Não e foi divide. comprado na constância do casamento, da união estável, e que o regime Que o regime é de bens- todos, né? Exato, e Mas que o não vai regime era partilhar. comunhão parcial. Olha quantos detalhes precisam ser analisados, né? Exatamente. E que fique para um próximo, né? Porque a gente não vai conseguir É tudo muita hoje. coisa. E ainda nem falamos. E eu construí, doutora, uma casa no lote terreno da minha sogra. Esse é famoso. Esse é famoso. Vamos deixar para o próximo episódio. Pode isso, Kelly? Pode não, senhora. Pode não, senhora. E se você ficou curioso, construiu no terreno da sogra, não sabe o que você vai fazer? A gente vai te dizer no próximo episódio. Se você não segue ainda, ó, segue aqui o canal, ative as notificações, porque assim que o próximo episódio subir, você vai ter as respostas e vai conseguir acompanhar todos os conteúdos que a gente coloca aqui. Não é isso, amiga? Exato, e muito obrigada pela sua companhia. Ficamos felizes da vida de ter vocês aqui conosco. Não esqueça de mandar lá nos grupos de WhatsApp. Eu sei que vocês fazem parte de dezenas de grupos de WhatsApp. Manda lá pra gente, para que mais pessoas, mais mulheres sejam informadas do seu direito. Tchau, gente! Tchau, gente. E Beijo. agora, ó, até mais, até o próximo, porque aqui você pode... Sim, Pode sim, senhora. Beijinho. Tchau, tchau.